O Feliz News de hoje começa agora e os destaques são que o governo estadual desistiu da antecipação dos royalties para o pagamento dos servidores estaduais. E o Supremo Tribunal Federal exigiu do governo do estado um plano de quitação de suas dívidas. Essas e outras notícias você confere agora no Feliz News. As áreas rurais do Rio Grande do Norte dependem do abastecimento de água com carros-pipa. O abastecimento é feito pelo Exército com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional, enquanto que as áreas urbanas, que dependem desse serviço, são abastecidos pela Defesa Civil do Estado. Duas cidades em colapso de abastecimento, o Paraná e São Miguel, aguardam atualmente a aprovação de um novo plano enviado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil para poder receber água desse programa. A Operação Carro-Pipa garantiu o abastecimento às cidades nesta situação durante os últimos anos de seca. As áreas mais castigadas são localizadas no semiárido e são aproximadamente 182 mil pessoas em mais de 6.800 pontos de abastecimento. A média de trotes de falsas ocorrências da Polícia Militar chega a 8 mil por dia. E por isso o Ministério Público do Rio Grande do Norte cobra que os números utilizados para passar os trotes sejam bloqueados. As falsas comunicações de ocorrências configuram crimes de atentado contra a segurança, tendo a necessidade de adotar soluções tecnológicas para diminuir os prejuízos causados pelos trotes ao serviço do Disque 190. Além de prejudicar a operalização dos serviços policiais, os trotes aumentam o tempo de espera para aqueles que ligam e querem realmente utilizar o serviço, que muitas vezes, ao ligar para o sistema, se deparam com todas as linhas ocupadas. O CIOSP tem 60 dias para se manifestar sobre a recomendação da promotoria. O governo do estado desistiu de realizar a operação de antecipação de receita dos royalties do petróleo e gás natural. O estado não pode prescindir desses recursos financeiros em face da queda do Fundo de Participação do Estado, FPE, em junho. Havia uma previsão de antecipar as receitas dos royalties porque entre janeiro e maio seriam feitos repasses federais. Enquanto não houver sinais de recuperação do FPE, está suspensa a operação de antecipação dos royalties. E por isso, essa receita não será usada para pagar os atrasados dos servidores estaduais. O Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu medida cautelar para impedir que a União execute contragarantias em decorrência do não pagamento das parcelas de contratos financeiros firmados com instituições financeiras. De acordo com a decisão, o RN tem 5 dias para informar sobre o Programa de Ajuste de Contas do Regime de Recuperação Fiscal, instituído pela Lei Complementar 159 de 2017. O governo estadual também precisa apontar uma proposta de quitação ou diminuir o seu débito até a definição legislativa do projeto de lei sobre o Plano de Promoção e Equilíbrio Fiscal. Na ação, o estado do Rio Grande do Norte sustenta que a União está na eminência de bloquear o montante de 41 milhões da parcela que tem para receber do Fundo de Participação dos Estados e das receitas próprias dos cofres estaduais. A gasolina comum e aditivada subiram 0,84% e 0,53%, respectivamente, segundo o Procon Natal. Apenas o etanol teve redução média de 1,26% nas bombas em junho e em julho 0,23%. Dentre os demais combustíveis, o diesel comum teve a maior variação positiva de 1%. Ao invés de reprimir, prevenir e educar.
Essa é a nova tática empregada por policiais civis e militares do Distrito Federal para evitar que muitos jovens se envolvam com a criminalidade. Os policiais trocam os batalhões e delegacias pelas escolas. Nas salas de aula, explicam o que é uma infração, quais são as penalidades e como isso pode impactar no futuro desses jovens. No projeto Conduta, agentes de segurança do sistema socioeducativo, policiais civis e militares vão às escolas para ensinar. De forma preventiva, a gente tenta orientar e sensibilizar os adolescentes para que eles não caiam no ato infracional. Os adolescentes caem, digamos, na linguagem deles, cai a ficha e vê que podem ser, sim, responsabilizados. Esta escola pública em Ceilândia, cidade a 40 quilômetros de Brasília, foi uma das que recebeu o projeto. Os palestrantes mostram como é a vida no interior das unidades socioeducativas e alertam sobre os fatores que levam os adolescentes a desrespeitar a lei, entre eles, más companhias, prática de bullying e o envolvimento com drogas. Os maiores índices de cometimento do ato infracional estão ligados ao tráfico de drogas ou ao uso de drogas. Ou seja, o adolescente furta para conseguir um objeto, para vender, para comprar droga. É prevenir para que o adolescente não se enverede por esse caminho das drogas e acabem aumentando, virando uma estatística do sistema socioeducativo. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, existem hoje no Brasil mais de 22 mil jovens internados em 461 unidades socioeducativas, cumprindo pena em regime fechado. São Paulo é o estado com o maior número de menores internados, seguido pelo Rio de Janeiro. O Distrito Federal tem 217. A quantidade de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no DF parece pouca em relação a outros estados da federação, mas por aqui chama a atenção a taxa de internação, que é de 22 para cada 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro essa taxa é de 8, por isso a necessidade de se investir em ações preventivas. Eu já reprovei 2 vezes, então foi uma palestra desse tipo que me fez mudar de vida. Hoje consigo me destacar na escola através de palestras assim. Então essa palestra eu acho que pode sim mudar a vida de muitas pessoas através desses profissionais. Até 2026, o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, deixará de ter a versão em papel e passará a ser aplicado apenas digitalmente. O modelo piloto já começa em 2020 e vai permitir a realização do exame em várias datas ao longo do ano por agendamento. Os participantes vão poder escolher no ato da inscrição pela forma digital ou pela tradicional prova em papel. Nesse primeiro ano de teste, o modelo digital vai ser aplicado para 50 mil candidatos em 15 capitais. Tiago estuda cerca de 8 horas por dia para tentar o Enem no curso de medicina. Segundo ele, a versão digital da prova vai garantir mais conforto para os candidatos. Nesse sentido de você ter a praticidade de agendar a sua própria, a data da sua prova, ter essa comodidade, eu acho que ia ser bem legal. A versão digital do Enem vai permitir a realização do exame em várias datas ao longo do ano, por agendamento, além de promover a interiorização das provas. Com a digitalização do Enem, o governo espera economizar com a impressão de papel, o que será um ganho para o meio ambiente. Para se ter uma ideia, só este ano, mais de 10 milhões de provas serão impressos para cerca de 5 milhões de candidatos confirmados na edição. E os custos de aplicação superam os 500 milhões de reais. A gente mobiliza quase 492 mil pessoas só para fazer uma única prova do Enem. Quando você coloca isso ao longo do ano, num ambiente mais controlado, você consegue diminuir, por exemplo, a quantidade de pessoas necessárias para fazer a aplicação das provas. Para este professor, seja com a prova digital ou impressa, o importante é que o aluno não seja prejudicado no exame. A princípio, pode ser visto com bons olhos. É óbvio que tudo depende de como a transição vai ser feita. A questão da acessibilidade é sempre importante, né? Eu acho que do ponto de vista assim, acadêmico, do conteúdo, a princípio não muda muita coisa para os professores, porque a matriz é a mesma, das habilidades, das competências. Então, acho que o trabalho de sala de aula ele vai continuar o mesmo, ao menos até 2026, quando se prometeu a transição completa e manter a matriz.
presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que pode indicar o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O deputado é amigo dos filhos do presidente americano, fala inglês e espanhol e tem uma grande vivência de mundo. Por isso, o presidente defende que Eduardo se adequaria perfeitamente na função. A definição, segundo o presidente, está nas mãos do próprio filho, caso ele aceite a indicação. Hoje, Eduardo Bolsonaro atua como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil assumirá a presidência pró-tempore do Mercosul no próximo dia 17, em Santa Fé, na Argentina, durante a reunião dos chefes do Estado do bloco. A participação de Bolsonaro na 54ª reunião do Conselho do Mercosul e países associados será precedida por uma série de reuniões entre funcionários de governo e diplomatas, que discutirão medidas para simplificar e desburocratizar as relações comerciais e institucionais entre as nações que compõem o próprio bloco e outros países. Na presidência do Mercosul, a delegação brasileira pretende aprofundar as providências adotadas pela Argentina, atual país líder pró-tempore do bloco, que nessa condição presidiu com êxito as negociações com a União Europeia. Sob a presidência pró-tempore do Brasil, os membros do Mercosul vão checar o funcionamento e o objetivo de cada órgão ou conselho, extinguindo-os em caso de comprovação de inutilidade prática dos mesmos. Segundo integrantes da delegação brasileira, o Brasil vai trabalhar para reduzir as tarifas externas comuns, que são aplicadas na comercialização de produtos entre os membros do bloco. O fechamento do acordo, que vai proporcionar, segundo a delegação brasileira, que essas tarifas sejam reduzidas para que o comércio da região se iguale às condições do bloco europeu. Feliz News de hoje termina por aqui. Eu te convido a acessar o nosso Instagram, o @TVFeliz. Lá tem mais notícias. Até amanhã!